Bom, então, a partir de agora, a aula de metrologia está sendo gravada. Essa é a nossa aula 2. Eu estou colocando aí, olha, introdução à metrologia. Então, o que está acontecendo? Eu preferi fazer um bate-papo com vocês. Na aula passada, a gente fez uma aula inaugural, né? Falando da organização do curso, no modo remoto. E a aula de hoje, eu queria fazer uma recapitulação em cima daquilo que já foi tratado com vocês, né? Vou fazer aqui alguns comentários, né, em relação às atividades que estão em andamento e depois eu vou falar um pouquinho, né, dos conceitos da metrologia, né, para a gente tentar, né, como se fosse uma refrescada, né, na nossa memória, para a gente lembrar aí de assuntos que já foram tratados no ano passado, tá? Então, basicamente é isso. Turma, é o seguinte, olha essa tela aí, por favor. Verifica essas atividades que estão em andamento. Tem algum aluno que está com dúvida em algum trabalho desse aí? São 3 trabalhos, né? São 3 roteiros. Edilson, explica sobre o trabalho 3, sobre esse fichamento. Então, ele foi passado para vocês na aula passada, né? É um fichamento de conteúdo. Ele vale 2 pontos compensáveis na avaliação. Então, no dia que a gente for fazer avaliação, Fernanda, quem fizer esse trabalho aí, ele já vai com 2 pontos na avaliação. Então, como a avaliação nossa vale 12, então, na realidade, a sua avaliação vai valer 10. E os 2 pontos do fichamento já fica garantido dentro da avaliação. É isso que você queria saber? Ou você quer saber a respeito como que faz o fichamento? Também, porque eu tive conversando com o Guilherme e a gente ficou um pouco em dúvida sobre isso. Ah, tá. O fichamento, ele é um documento técnico, né? É um tipo de documento técnico-científico e ele segue as regras da ABNT. Na realidade, existem vários tipos de fichamento. Esse fichamento de conteúdo, ele é um fichamento que você vai ter que ler uma certa bibliografia, tá certo? E depois você vai fazer um resumo, ele é mais parecido com um resumo, tá? É baseado na opinião do autor. Então ele não é um fichamento, por exemplo, de onde você vai fazer uma crítica, nada disso. Você vai simplesmente fazer um relato da opinião do autor sobre um determinado assunto. Entendeu? E Sim, sim. eu lá no roteiro, eu deixei um roteiro lá de como montar o fichamento de conteúdo. Se você quiser, depois eu posso deixar lá no blog um modelo pronto, assim, não com o assunto que eu estou propondo, né, mas um outro assunto, só para você ver a estrutura dele. Mas no documento que eu deixei lá já tem isso. Se você, Fernando, assistiu a aula síncrona anterior, você vai ver também o modelo lá, né? Tem uma parte lá que eu falo, né, do fichamento de conteúdo. Você não precisa assistir a aula toda, né? Abre o vídeo lá da videoaula e dá uma olhadinha no momento que eu falo do, do modelo do fichamento, aí você vai ver direitinho como que ele é organizado. Na realidade, ele vai ficar tipo uma página só, né? Muitas vezes o fichamento ele dá uma meia página de escrita, ok? Aí vocês Tranquilo, obedeçam, muito obrigada. obedeçam o padrão lá do que foi colocado lá no roteiro. E aí você envia por e-mail para mim, junto com esses trabalhos aí, ó. Outra coisa, gente, importante, que eu já estou recebendo algum trabalho de alguns colegas, e eu estou percebendo que, assim, tem alguns colegas que eles não se deram ao cuidado de fazer uma revisão, né? Pegaram o que estava pronto do ano passado e mandaram, né?
Eu já falei, né? Pega o roteiro, lê novamente, incorpora mais algumas ideias, entendeu? Faz um negócio caprichado. São 8 pontos, ó, são 9. Só aí nessa tela aí são 9 pontos. Capricha nisso aí, tá? Combinado? Vamos lá, avançando. Olha aí, gente. O que já foi estudado e precisamos lembrar? Nós precisamos lembrar de como surgiu a metrologia. Ô, Patrick, como foi que surgiu a metrologia? Você lembra? É para ler ou para... Não, eu estou perguntando se você lembra da aula do ano passado, a aula que foi dada sobre o surgimento da metrologia. Quero saber se você lembra. Não, não lembro não. É Aí sim tá ou não? escrito que é necessidade humana de medir, mas eu não lembro. Pois é. Sei lá, não. Nós vamos ter que. Tá vendo, gente, como é que é importante? Nós vamos ter que refrescar a memória de todo mundo mesmo. Fernando, olha aí. Vem do grego metron e logos, que significa literalmente o estudo da medida. Lembra disso? Se você juntar Lembro. essas duas palavras gregas aí, ó, vai dar o termo metrologia. Agora vamos lá. Como que começou? Tudo começou com a necessidade humana de medir e quantificar. Na realidade, pessoal, a metrologia ela é uma ciência, tá? Não sei se vocês E lembram. também Oi. noção de comércio, né, Edilson? Que o pessoal queria comerciar e a metrologia está presente aí. No caso, peso, essas coisas, acredito. Essa questão do comércio, ela aconteceu um pouco depois. Porque lá nos primórdios mesmo, né, você está vendo aí, né? Eu estou colocando uma figura aí do Homem das Cavernas, não tem aí? Pois a história da metrologia, né, é porque ela não era considerada como ciência, é claro, é evidente. Mas a história da metrologia, a origem dela praticamente se confunde com a origem do homem na face da Terra, entendeu? Então, à medida que o homem surgiu, praticamente, né, o senso, esse senso do próprio homem, né, de querer contar, de querer quantificar, de observar, né, o homem já tinha isso com ele. Na realidade, não existia números, não existia, digamos assim, nenhum senso mais apurado, né, de quantificação. Mas ele tinha isso dentro dele, né, como necessidade, né, e basicamente era a relação do homem com a natureza, né, daquilo que ele via ali, né, no local que ele vivia, né, as pequenas comunidades ali, né, as tribos, etc. Então a gente percebe que já nesse primeiro momento já existia uma certa tendência do homem de exercer algum tipo de ação, né, ou de atitude no sentido de quantificar as coisas, mesmo que ele não soubesse, né, assim, como eu disse, né, de forma racional, o que ele estava fazendo. Mas ele tinha essa parte, né, dentro de um campo bem intuitivo, né? Quer dizer, e aí, em seguida, né, acontece isso que a Fernanda falou aí, que na medida que a humanidade vai evoluindo, né, que ela vai avançando, então, basicamente, no processo de comercialização, né, Fernanda? Nas Sim. trocas, na parte comercial que você disse, isso já foi um pouco mais à frente, porque antes era uma coisa mais ou menos voltada à questão da subsistência. Ó, imagina só, o homem olha para o céu e vê as estrelas, ele vê um animal, ele vê uma pessoa igual a ele, então ele vai, né, de certa forma, observando e quantificando. Mas, logo na frente, depois de uma certa evolução, então nós já temos o que nós chamamos aí de finalidade comercial. Então a gente tem aí na tela aí o homem, né, principalmente, né, para estabelecer algum mecanismo de troca de mercadorias, né? Por exemplo, eu vou trocar um peixe por uma melancia.
Como é que funciona isso? O peixe vale mais do que a melancia. Quer dizer, como é que eu defino isso aí? Estou dando um exemplo, né? Então, o que estava acontecendo na realidade? O processo comercial ele foi basicamente aumentando, né? Isso não funcionava simplesmente entre a mesma comunidade, não, mas também de comunidade para comunidade e até regiões diferentes. Então começou a ter uma necessidade aí de criar o que a gente chama de padrão de referência, né? Para que serve o padrão de referência? O próprio nome está dizendo, né? É como se fosse um padrão unificado para servir de referência para todo tipo de atividade que o homem precisava desenvolver, seja para comércio, seja para serviço, né? Nós temos aí, olha, mercadores, artífices, trabalhadores. Então era necessário começar a organizar esse processo, né? E aí a gente já começa a perceber, né, a partir da necessidade mesmo do homem, que esses padrões de referência eles começam a surgir para poder organizar todo o processo, né? E aí os primórdios, né, da civilização também, basicamente lá atrás, a gente cita aí os egípcios, né, um dos primeiros povos, né, que tinham assim eles eram um pouco mais avançados, né, e eles começam a buscar meios para definir esses padrões não vou chamar padrões de medição, né, mas padrões de referência. Padrão de medição é algo que surgiu um pouco depois, mas eram padrões assim de referência. Mas como eles não tinham como definir isso de uma forma bem real, né, e bem visível, eles começaram a tomar o corpo como referência. Nós conversamos sobre isso no ano passado, né? Então, muitos sistemas, né, muitos padrões de referência, eles eram tomados como referência no próprio corpo, principalmente no corpo humano. Eles usavam normalmente o líder, né, do grupo. Podia ser, por exemplo, o rei, né? Ou às vezes, né, alguém que era membro lá da liderança da comunidade. Então, o corpo dessa pessoa é que servia de referência para estabelecer o padrão, né? Então, nós temos aí, olha, que há 4.000 anos atrás, os egípcios usavam como padrão de medida, aí já né, falando já de medida, embora eles não soubessem necessariamente que o termo era esse, né, medida, mas eles criaram já os primeiros padrões de referência, e o cúbito foi um deles. Inclusive, gente, não sei quem lê a Bíblia aí sabe, né, que lá na própria Bíblia também aparece alguns padrões de medição daquela época, né? No caso, por exemplo, eu poderia citar para vocês o Noé. Quem sabe do Noé da arca, né? Para construir a arca, ele usou um sistema de medição lá, né, para cortar madeira, né, que é o côvado, né? Então, houve uma padronização, né, de certa forma, para definir, né, o tamanho das madeiras para a construção da arca. Inclusive, o próprio Criador, né, segundo Noé, o próprio Deus definiu, né, as dimensões da arca. Então, se você ler a Bíblia lá em Gênesis, né, você vai achar uma passagem lá que fala sobre isso. Então, você vê que são povos aí, né, antigos, né, povos primitivos, né, e aí começa, né, o desenvolvimento desses padrões de referência, né? Como eu disse, né, o corpo humano era a referência principal. Então aí nós temos algumas referências ainda conhecidas. Você pode ver que até hoje usa, né? Quantos palmos, né? Às vezes você vai na roça aí, né, na área rural, tem muita gente ainda que usa, né, algumas medidas aí, polegada, pé, jarda, alqueire, né, para medir a área de terra, né? Então existem uma série de medidas que são medidas antigas, a maioria delas, né, grande parte, ainda tem referência no corpo humano e que eram usadas nessa época mais remota, aí, mais primitiva. Aqui nós temos um exemplo de um padrão, né, que foi definido na época. Isso está no museu lá, no Cairo, né?
é como se fosse o cúbito padrão lá do Egito, né? Depois, se vocês quiserem pesquisar mais sobre esse padrão aí, é muito interessante a história dele, porque eles criaram um sistema de divisões, tá certo? É interessante aí, porque o sistema de numeração que nós conhecemos hoje, né, o sistema hindu-arábico, né, ainda não existia. Mas lá atrás, os egípcios, né, eles já começaram a ter algum tipo de, sim, de definição em relação a isso. Você pode ver que tem umas divisões aí, olha, em cima desse padrão aí, né, já tentando fazer algum tipo de definição de como se fosse uma escala, né? Tá? Então, como eu disse, né, o cúbito ou o côvado, ele foi usado por muitos anos. Outros povos também, eles adotaram, né, esse sistema de referência. Agora, olha que interessante, pessoal, olha só, quem está ouvindo aí, olha, vocês estão observando que eu estou falando mais aí de referência dimensional em relação ao quê? Medida o quê? Linear. Eu não estou falando de tempo, eu não estou falando de volume, nada disso. Então não era, na época o homem não tinha muita preocupação de fazer esse tipo de controle, né? Controle de tempo, por exemplo, ele era mais relacionado com a natureza, na observação da natureza, né? Não tinha relógio naquela época, mas muitas vezes era o movimento dos astros ou a própria sombra, né? E às vezes a posição do Sol, né? Que eram as referências em relação à questão de tempo. Então, no aspecto de você dizer assim, ah, mas como é que funcionava isso? Não, era basicamente intuitivo. O que avançou mais nessa época era mais a parte dimensional, né? Para medir, por exemplo, principalmente distância, né? Medição de distância. E a gente sabe também, né, se a gente fosse fazer hoje uma equivalência desses sistemas antigos para o sistema atual nosso, que é o sistema métrico, né? A gente ainda tem essas referências aí, ó. Tem alguns valores aí, por exemplo, da polegada, né, da milha, né? Aqui já é fazendo, né, o comparativo para o sistema métrico, né? Observa a jarda, o pé, palmo, cúbito. E existem outros, né? Existe uma tabela grande aí de sistema de unidade, que ainda existe, né? A referência dessas unidades primitivas, que a gente chama de unidades, né, primitivas, em relação ao sistema atual que nós utilizamos, que é o sistema métrico. Eu falei do Noé, né? Aí tem um exemplo. O Patrick, lê o versículo Gênesis 6,15 para mim aí. Olha lá no versículo. E dessa maneira o farás, de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Pois é. O côvado, gente, era a medida aqui, ó, pegando o antebraço aqui, ó. Então, assim, e por aí ele definia, né, o restante das dimensões, fazendo tipo uma proporção de um pelo outro, né? Quando fala 300 aí, na realidade, nós estamos falando do número 300, mas não existia o número 300 na época, né? O número 50 não existia também, não. Mas eram unidades, né? A quantidade de unidades. Então, era um sistema assim, muito intuitivo ainda, mas o côvado já existia nessa época. Depois, mais adiante, né, como eu disse, eu estou fazendo aqui de forma bem geral, né, essa apresentação, mas aí depois começa, né, a definição e a necessidade de você fazer outros tipos de medição, né, de outras grandezas, né, como, por exemplo, o tempo. Aí o homem começa a evoluir e criar outros mecanismos, outros aparelhos para fazer esse tipo de medição, né? Na tela aí, olha, o relógio de sol, o relógio de água, relógio de areia, relógio de pêndulo, né? Todos esses, né, instrumentos aí criados pelo homem com o objetivo de ter alguma forma, né, de definir precisão para essa grandeza que ele queria controlar aí.
Então você já foi percebendo que a necessidade do homem ela vai se ampliando, né, ao longo do tempo, né? Então depois começa também a necessidade de controlar massa, né, quantidade, não é isso? Então aí vem as balanças, né, vem os padrões, né, para as balanças, né? Vocês podem ver aí, ó, os egípcios inventaram a balança para padronizar a cobrança de impostos e a quantidade de produção agrícola. Tudo partindo do cotidiano do homem e da necessidade dele organizar seu dia a dia. Eu vou dar um salto agora na história, e aí eu venho aqui para a Idade Média. Até não ter, nesse período anterior, não houve nada muito significativo, não, né? A gente simplesmente, se a gente for ler a história, né, a gente vai percebendo que um pouco antes da Idade Média, né, ali no início do primeiro século, até o ano 300, mais ou menos, com a queda de Roma, né? Então a gente percebe, por exemplo, que Roma era o império mais poderoso da época. E muitas questões relacionadas a essa parte, né, de padronização, até mesmo em relação a dinheiro, né, moeda, essas coisas, era Roma que dominava. Então, como Roma dominava a maior parte do mundo, principalmente a Europa quase toda, então a maioria dos povos eram obrigados a quase que seguir, né, as referências romanas. Mas aí depois, com a queda do Império Romano, né, nós tivemos aí uma mudança, né, de conjuntura no mundo. E aí a gente dá um pequeno salto, né, já aí do ano 500 para frente, da Idade Média, né, o período medieval aí, estou colocando até o ano de 1500, onde já começou a ter uma preocupação com essa questão dos padrões de referência. Porque começaram a perceber, por exemplo, que aquela questão de usar o corpo humano como padrão não estava dando muito certo, né, Fernando? Então a busca pelo padrão não estava assim tendo muito efeito no sentido de internacionalizar, né, os procedimentos. O comércio, né, já tinha se desenvolvido bastante, né? As grandes descobertas, né, principalmente naquele período das navegações, né? Portugal, Espanha, por exemplo, Inglaterra, tinha as frotas, né, de navio, né, e eles viajavam bastante, principalmente ali começaram a ir para o lado do Oriente, né, para fazer o comércio, na Ásia. E essas trocas comerciais, por exemplo, elas precisavam ser mais bem feitas. Então, estou colocando aí na tela para vocês, olha, o que estava acontecendo lá, olha. A situação começou a ficar complicada e confusa, né? Então, a busca pela exatidão e pelo controle. Então, tinha muito problema de interpretação de medida. Muitas vezes, um povo de uma região não aceitava a imposição de outro povo em relação à transação comercial. Então, muitas vezes, uma mercadoria ela não conseguia ser vendida ou trocada porque não tinha um padrão de controle dimensional ali. E eles precisavam organizar isso. Então, o que acontece? Qual foi a necessidade? Da gente sair, né, desse processo de adotar um padrão de referência baseado no corpo humano e criar um padrão que pudesse ser internacionalizado para poder ajudar nesse processo aí. E aí a gente vai mais adiante, né, já aí na época da Revolução Francesa, que foi um marco histórico muito importante nessa questão da metrologia, porque foi justamente no período da Revolução Francesa que nós tivemos a maioria dos avanços, né, que foi um ponto-chave assim, que provocou uma mudança substancial nessa questão dos processos metrológicos da época. A Revolução Francesa, na realidade, ela mexeu com vários aspectos, né? Na arte, na música, né? Na política, principalmente na política, mas também teve sua contribuição na ciência e na tecnologia.
E aí, o que acontece? O governo francês, nessa mesma época, pede para a Academia Francesa de Ciências para criar um sistema que fosse diferente e que saísse, né, dessa questão de ter que adotar um padrão de referência baseado no corpo humano. E o que eles fizeram? Aí, dentro da Academia de Ciências, tinham vários astrônomos, né, matemáticos, cientistas, químicos. E aí esses dois que estão aí, olha, o Delambre e o Mechain, eles ficaram responsáveis em buscar uma alternativa. E o que eles fizeram? Eles fizeram alguns cálculos matemáticos e mediram, né? Fizeram uma medida da distância entre duas cidades, Dunkerque, no norte da França, até Montjuïc, na próxima região de Barcelona, na Espanha. E esses cálculos que eles fizeram, eles definiram uma certa distância, né? E na época, eles tomaram como referência uma unidade conhecida pelo nome de toesa. Nos dias de hoje, a toesa deles da época, se fosse nos dias de hoje, valeria em torno de 182,9 centímetros. Então, esse padrão era como se fosse uma barra de ferro, e essa barra de ferro foi tomada como referência na época para poder fazer os cálculos entre essas duas cidades. Fazendo o cálculo das duas cidades, eles tomaram como base, né? Tá vendo lá no globo, lá, olha, as duas cidades, tá vendo? Ó? Então, eles fizeram lá um triângulozinho amarelo, fizeram ali um cálculo matemático, porque eles já tinham um certo grau de domínio matemático, e eles fizeram uma projeção em função do globo terrestre. Então, aí eles calcularam, né, o meridiano terrestre, a partir dessa relação de medição entre as duas cidades. E aí, o que aconteceu? Paralelamente a essa definição, que eu vou mostrar daqui a pouco, o resultado desse cálculo aí gerou uma definição para o metro, né? Então, o metro passou a ser tomado como a primeira unidade de referência que é baseada não no corpo humano, mas numa referência da natureza. O metro é chamado como referência natural, né? Porque ele veio a partir do cálculo feito dessa forma que eu mostrei para vocês aí, entre as duas cidades, e depois fazendo a comparação lá com o meridiano terrestre. Mas aí, nessa mesma época, né, no dia 20 de maio de 1875, eles fizeram uma convenção do metro e precisava criar algumas instituições que, a partir daí, cuidassem desses processos todos. Então, eles criaram, basicamente, 3 instituições. A Conferência Geral de Peso e Medida, né, que é a CGPM, né, que existe até hoje, né? A CIPM, que era uma organização composta de cientistas e metrologistas da época, e daí criaram o BIPM, né, que é o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, que é como se fosse um laboratório de estudos, né? É considerado o Centro Mundial de Metrologia Científica, que também existe até hoje. Todos esses aí estão na França, tá? Então, na realidade, é o seguinte, não é só criar um novo sistema de unidade, mas é também criar uns organismos, né, umas instituições para cuidar disso aí. E eles fizeram isso. Então, como eu disse, né, o metro passou a ser tomado como unidade padrão. E aí, na definição de metro, tá bom, gente? Nós tivemos basicamente 3 definições iniciais, até chegar na definição que nós temos atualmente. Então, nós temos lá a primeira definição, que foi através do cálculo, que foi feito pelos 2 matemáticos franceses. Teve a segunda definição, que foi a ideia de pegar esses cálculos matemáticos e materializar esses cálculos numa barra de platina. Por que platina? Porque é um metal que deforma menos, né? Que sofre menos efeito da natureza. E depois eles mudaram o formato dessa barra.
Porque do início era uma barra retangular, e depois eles criaram uma barra em formato de X, né? Do jeito que está aí no desenho. Então, vou mostrar para vocês agora as 3 definições de metro, desde a definição original, né? Que foi feita, né, através desse cálculo aqui, e depois as outras 2, né, posteriores, que foram derivadas da primeira, né? Então, na primeira definição ficou dessa forma aí, Fernando, olha só. Jaine, Yuri. Ó, metro é o quê? É a 10ª milionésima parte da distância da linha do Equador ao Polo Norte. É como se fosse aquela linha vermelha lá, ó. Então, aí você vai pegar essa distância aí, olha, referente a essa linha vermelha da metade do meridiano e dividir, né? 10ª milionésima parte de distância. 10 bilhões. É. Então, fazendo essa divisão aí toda, vai dar um resultado matemático aí. Então, esse resultado é o metro, né? É o metro. Essa foi a primeira definição. A segunda definição é aquilo que eu falei. Eles tentaram melhorar o resultado. Fizeram alguns outros cálculos, né, mais adiante. E aí eles verificaram, por exemplo, que estava tendo interferência da temperatura, né, umidade, essas coisas, né? E aí eles falaram assim, não, nós temos que materializar o metro numa barra de platina. Então eles chegaram nessa barra que está aí, que é uma barra retangular, né? E essa barra aí já foi no ano de 1799. Nós tivemos mais 1793, 1799, quer dizer, não demorou muito não. Já fizeram uma outra definição. Metro é a distância entre 2 extremos da barra de platina depositada no arquivo da França e apoiada nos pontos de mínima flexão na temperatura de 0 graus Celsius. O que eles fizeram? Criaram uma sala, colocaram 2 dormentes, cortaram a barra, o tamanho, né, daquele tamanho lá anterior, e apoiaram ela lá e ela ficou lá. Só que aí eles perceberam que essa barra também estava tendo uma influência. Melhoraram a liga da barra, adicionaram mais 10% de irídio, que é um metal para melhorar a resistência da barra, e mudaram o formato da barra, por questão de deformação, né? Porque a barra retangular ela deformava, tipo uma flexão, né? Então eles criaram uma outra barra e aí deram uma nova definição. Metro é a distância entre os eixos de 2 traços principais marcados na superfície neutra do padrão internacional, depositado no Bureau Internacional de Pesos e Medidas, na temperatura de 0 graus, observa a temperatura, ó, 0 graus Celsius, sob a pressão de 760 milímetros de mercúrio. Então aí já entra a questão da pressão também, apoiado sobre seus pontos de mínima flexão. É o que está na tela aí, ó, esses 2 dormentes apoiando e essa barra aí. Inclusive, essa barra existe até hoje. Está lá, depositada. E aí, olha que interessante. Durante muito tempo, essa definição aí, ela permaneceu, de 1889, né? E somente em 1983 é que foi feita uma experiência, né? Porque houve uma necessidade de tirar essa referência de um material metálico e trazer a definição do metro para uma definição que não houvesse mais condições de haver interferência ou de haver variação. Qual que é a necessidade aí? É de ter um tamanho, né, para o valor do metro, que não pudesse mais ser alterado. E aí eles tomaram como referência a luz, né? E aí eles pegaram alguns conceitos, né, da teoria de Einstein e aplicaram, né, que eu não vou entrar muito nesse detalhe, né, mas fizeram as experiências e eles definiram que o metro seria o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo, em um intervalo de tempo de 1 por... Aí tem esse número aí, ó. 299.792.458 segundos, né? Então, eles mediram o comprimento, né, da luz no vácuo, e esse comprimento aí deu o valor do metro, e padronizaram ele.
Como esse valor aí não tem modificação, quer dizer, em qualquer lugar que você for, o valor vai dar sempre o mesmo, porque ele é baseado no trajeto percorrido pela luz, então esse valor ficou padronizado. O que se tem hoje em dia, gente, em termos de evolução do sistema internacional de unidades, são as unidades que a gente chama de unidades derivadas. Porque, na realidade, com a definição do metro também, logo em seguida eles definiram, fizeram outras definições, por exemplo, de massa, né, de volume, etc. E essas foram consideradas unidades primitivas. E o que nós temos hoje de evolução são as unidades derivadas. Igual, por exemplo, né, com o advento da informática, na década, por exemplo, de 70, de 80, por exemplo, já não era tão desenvolvido assim. Mas hoje em dia, com o advento da informática, outros sistemas de unidade foram aparecendo. De um tempo para cá, por exemplo, né, a gente fala dos bytes, não é isso? Olha para você ver, já é um termo diferente. Então, isso aí já vai sendo incorporado, né, ao sistema. Né? E aí, os órgãos normalizadores, né, e responsáveis por esse processo de normalização, eles vão organizando isso. Então, nós temos aqui, por exemplo, o metro, que foi o original, né, o primeiro, né, que foi um sistema baseado no sistema métrico decimal, que é considerado, né, a contagem de casas de 10 em 10, não é isso? Por isso que ela é chamada de decimal, né? E aí, da forma que a gente conhece, da forma que a gente estudou. Então, o metro entra com uma unidade principal primitiva e todas as outras, né, elas são definidas a partir do metro, através do sistema de múltiplos, né? E no Brasil, né, vale a pena lembrar que somente em 1862 que Dom Pedro II introduziu, né, através da Lei Imperial número 1175, o sistema métrico. Então, o Brasil adota o sistema métrico desde o Império, na época do Império, que é o mesmo sistema que foi desenvolvido lá na França. Aqui nós temos a tabela que eu falei para vocês, né, que é as unidades fundamentais. Você pode ver que o metro é a primeira unidade definida aí, né? Então você tem o múltiplo lá, aliás, o nome, né, e o símbolo. A unidade de massa também foi definida. Aí já é uma outra história, né, que eu teria que contar para vocês. Depois vem a definição de tempo, corrente elétrica. Então essas 7 aí, elas são as fundamentais e elas permanecem. E depois vem as unidades derivadas, né? E aí vem a tabela completa e com as demais unidades, né? Aí nós temos a simbologia, né, referente a cada uma delas, a designação. Então, por exemplo, Kelvin, ó, temperatura termodinâmica, né? Nós temos aí Hertz, frequência, e por aí vai, né? Pascal, pressão. Então, são unidades, né, que vieram depois, né? Aqui nós temos uma coisa interessante. Olha aí, Fernanda. Você está por aí, Fernanda? Sobre o sistema SI, né, que é o sistema internacional, desde lá de trás, quando foi definido o sistema métrico, e já vem no sentido de fazer essa internacionalização, né, para criar um sistema único para atender o mundo inteiro. Mas aí a gente percebe o seguinte, que alguns países ainda falta, né, integrar, né, esse sistema. Então, no caso aí, né, quando o sistema SI foi instituído como sistema universal, lá na década de 60, o que acontece? Os Estados Unidos já tinham o sistema deles. Porque não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos foi, né, o início lá da colonização dos Estados Unidos foi através da Inglaterra. Então, a Inglaterra já tinha o sistema inglês dela definido, e os Estados Unidos passou a usar o mesmo sistema da Inglaterra. Quando, em 1960, houve uma conferência, né, para definir, né, para tornar o sistema métrico universal, e os Estados Unidos não adotou. Então, eles permaneceram com o sistema antigo deles, que era oriundo do sistema inglês. E também nós temos aí mais 2 países, um na Ásia e um na África, que também adota o sistema inglês. Então, lá no mapa, por exemplo, de vermelhinho lá, ó,
Nós temos lá o Alasca, né, que pertence aos Estados Unidos, e ali tem um paísinho aí, a Libéria aí na África e Mianmar lá na Ásia. São os únicos, né? E o restante dos outros países todos utilizam o sistema métrico que faz parte do SI. Então, o que acontece? Ainda existe o sistema em inglês, né, devido a isso aí. E como existe o sistema em inglês, vai existir também uma relação entre o sistema métrico e o sistema inglês. Então, no caso, né, daquelas medidas inglesas que a gente estava falando, antigamente, baseadas no corpo humano, elas foram padronizadas também. E elas são consideradas até hoje, né? Então, no caso, tem algumas aí na tela, olha, pé, jarda, milha terrestre, vários tipos de milha, né? Milha terrestre, milha marítima, vários valores, né? Tem uma tabela, inclusive, né, de conversão para isso. Do lado de cá nós temos jarda, pé, polegada. Então, observa lá os valores para a questão da conversão, né? Então, nós temos aí a relação de um sistema inglês com o sistema métrico, né? E dá para a gente fazer as conversões tranquilamente, né? A gente tem que fazer umas continhas. Inclusive, lá, os exercícios que eu deixei para vocês lá, só lembrando, né? Tem uma atividade lá que está relacionada com isso aí, né? Então, no caso de polegada, por exemplo, se você tem a polegada na forma fracionária, por exemplo, olha lá como que é feito, ó. Tá vendo? Ó? Você vai multiplicar por 25,4, porque 25,4 é o valor, né, de uma polegada. E aí você vai ter um valor em milímetro na forma decimal. Tem um outro aqui, ó. Aqui já está trabalhando com a polegada, que a gente chama de polegada milesimétrica. É a mesma coisa. Você multiplica, né, e você tem um valor em milímetro. Então aí você faz a conversão. Hoje em dia, gente, existe muito equipamento ainda de origem inglesa, né, americano, que utiliza escalas, né, em polegada. Muitas vezes, a gente, aqui no Brasil mesmo, nós utilizamos muita coisa ainda no sistema inglês. Às vezes você vai comprar tubulação, você vai comprar, por exemplo, chapa, né? E aí você compra em polegada, às vezes, né? Às vezes bitola, por exemplo, de tubo, conexão. Então, às vezes você compra um equipamento importado, ele vem, né, ainda no sistema inglês. Então, ainda há necessidade da gente conhecer um pouco, né, desse sistema e estabelecer a relação dele com o nosso sistema, que é o sistema inglês. Então, o que acontece? Com relação à área de aplicação... Oi, pode falar. O horário Estourou da aí? aula estourou. Ah, tá. Então, vamos fazer o seguinte. É que o outro professor tá mandando mensagem já. Já chegou aí? Eu só queria mostrar para vocês isso aqui, rapidinho, aqui, ó. As áreas de aplicação da metrologia. Eu vou voltar a falar nisso aqui, tá? Aqui, ó, tá vendo? Ó? Metrologia dimensional, metrologia elétrica, metrologia física, de materiais, tá vendo? Você tem um agrupamento aí por área. Então, as unidades, elas também acompanham, né, essas áreas. E falar para vocês, né, do campo da metrologia. A metrologia, ela está aí em todos os campos da nossa vida, no dia a dia. Vocês já sabem disso, né, que a gente já comentou. E aí, despedir de vocês, né, e obrigado aí pela participação. Gente, imprime um esforço especial lá no trabalho, qualquer dúvida vocês me falam, tá? Beleza? Okay. Boa noite, então. Boa noite, Vai lá, obrigado. então. Boa noite. Desculpa o atraso. Boa noite.